a fonte mais confiável. Um dos melhores testes decisivos para o quão desplugado um cara realmente é como ele reage às palavras de sua mulher idealizada. Eu cobri brevemente essa ideia em O CFP Moralista. Entenda, quando um CFP se apega aos esquemas mentais que compõem sua mentalidade, isso exige uma necessidade constante de afirmação e reforço, particularmente à luz de sua flagrante falta de sucesso verificável com as mulheres, enquanto se apega e se comporta de acordo com essa mentalidade. CFPs são como caranguejos em um barril. Uma vez que um chega ao topo para sair, outro arrasta-o de volta para dentro. O CFP precisa de outro CFPs para afirmar a sua falta flagrantemente óbvia de sucesso. Ele precisa de outros AFCs para dizer a ele: não se preocupe, apenas seja você mesmo, ou ela simplesmente não é uma mulher de qualidade porque não consegue ver como você é um cara bacana. Então, quando um CFP finalmente consegue um segundo encontro, e finalmente transa, isso se torna a validação final de sua mentalidade. Veja, você só tem que ser um cara legal paciente, e a uma certa realmente aparece. É aí que ele se sente o dono da verdade e pode começar a dizer a seus amigos praticantes de PUA que seu jogo funciona, e ele finalmente está dando umas, sem precisar de toda aquela baboseira de masculinidade positiva. Na verdade, ele descarta através de racionalizações todas as condições que o levaram a conseguir a namorada, e a falha fundamental que ele está simplesmente se contentando com uma mulher que foderia com ele, mas isso não o impede de reivindicar um terreno moral elevado. Sua longa espera acabou e ele finalmente acertou na mega sena do Cavaleiro Branco. Esta necessidade de validação de uma mentalidade beta é muito forte para os homens, especialmente quando você considera uma vida inteira mergulhada em condicionamentos centrados no feminino. Quando você cresce no mundo das garotas, você quer acreditar que as idealizações das mulheres são realmente atingíveis. É isso que torna a pílula vermelha tão difícil de engolir. Os homens realmente querem que a fantasia, o romantismo e o amor, no contexto que o mundo feminino apresenta a eles por tanto tempo, realmente existam para eles. É isso que torna a crença nas palavras individualizadas das mulheres, em vez de seus comportamentos globalizados, tão sedutoras para os homens, mesmo para os homens que se tornaram autoconscientes na matriz feminina. Direto da fonte mais confiável, quando uma mulher, ou um homem que se passa por uma mulher, publica alguma autodescrição ou experiência personalizada sobre como elas se ajustam mais a essa idealização do que às caricaturas bobas de misóginos amargos online, isso desencadeia um conflito interno para os homens. Os homens querem acreditar que a exceção à regra poderia existir para eles, já que isso concorda com seu condicionamento social inicial, mas com o condicionamento desplugado aprendido, que ele está utilizando para ver a floresta ao invés das árvores, e considerando os comportamentos generalizáveis e observáveis das mulheres, luta contra isso. Tornar-se consciente do jogo ensina aos homens que o meio é a mensagem, mas em graus variados, os homens ainda querem acreditar que as mulheres são completamente auto-honestas, agentes racionais, e completamente conscientes de suas motivações internas. Eventualmente, o behaviorismo aplicado mostra a verdade por trás dessa farsa, mas é muito difícil abandonar esse desejo por uma resposta mais fácil. Em seus anos plugados, os homens confiam no mesmo pragmatismo dedutivo com as mulheres que usam para resolver a maioria dos outros problemas. Nossas naturezas de resolvedores de problemas nos predispõem a identificar os elementos de um problema para chegar a uma solução. Até mesmo nossa estrutura neural é projetada para atingir esse objetivo, por isso é literalmente óbvio querer dados confiáveis e racionais para fundamentar nosso plano de solução de um problema, nesse caso, transar e receber a aprovação íntima de uma mulher. Assim, nossa próxima pergunta é: o que as mulheres querem? O que as mulheres querem? Lembro-me de fazer essa mesma pergunta incontáveis vezes na minha adolescência plugada. Sendo a retrospectiva o que é, só posso rir agora quando leio adolescentes ainda perguntando a mesma coisa 4 gerações depois. Parece tão intuitivo e atencioso para com a sensibilidade de uma mulher. Os caras acham que isso representa a face de que um homem se preocupa o suficiente para moldar-se à imagem idealizada dela. As mulheres e as meninas naturalmente amam responder a essa pergunta porque isso lhes dá uma autoridade padrão, ao mesmo tempo em que alimenta suas necessidades de atenção. É um tópico tão popular que até mesmo os filmes de comédia são baseados na pergunta e nos mal-entendidos que resultam das tentativas ridículas dos homens de entender a natureza incognoscível e misteriosa dos verdadeiros desejos das mulheres. Pobres homens tolinhos!
A verdade é muito mais simples. As mulheres ou não têm consciência e auto-honestidade para reconhecer o que em um homem as mulheres em geral, não apenas individualizadas para si, querem, ou deliberadamente desviam e evitam os esforços dos homens para fazer sentido dedutivo de suas motivações porque, na verdade, elas querem um cara que entenda sozinho, sem ter que ser informado. Em ambos os casos, seja devido à ignorância ou à duplicidade, o segredo da feia e cruel verdade da hipergamia feminina deve ser protegido e ofuscado como a primeira prioridade das mulheres. Tão importante é manter essa verdade dos homens que o imperativo feminino deve socializá-la na psique coletiva das mulheres. Uma das grandes ameaças que a teoria do jogo representa à primazia feminina é a revelação da verdade e as atrocidades que resultam da hipergamia feminina. Que as mulheres querem? Maximização da hipergamia com um homem feliz e inconsciente da hipergamia. A união perfeita de investimento emocional, investimento parental e investimento provisional com sua natureza hipergâmica. No entanto, os homens ainda querem acreditar que as mulheres sinceramente querem comunicar seus desejos íntimos em um esforço para fazer homens melhores. Acreditamos que as mulheres, as criaturas emotivas, erráticas, dramáticas, misteriosas e românticas da história são também pragmatistas consistentes e bem fundamentadas. Rivalizam com os próprios homens e estão apenas esperando pelo homem único, suficiente para ouvi-la. Quanto mais a história dela concordar com a nossa construção mental do que as mulheres devem querer, mais queremos acreditar que ela existe. Se ela está convencida da história, esta é toda a validação que a maioria dos homens precisa. Ele obteve da fonte uma mulher que confirmou a fantasia.